Estou dizendo aqui que você vai sair daqui perfeito, sem cometer erros. Estou dizendo que você vai sair daqui nessa noite, não mais justificando o pecado na sua vida por você ser humano. Não mais cometê-lo e justificar o Senhor porque eu pequei, porque eu sou homem, por ser humano. E são essas questões que nos afastam daquilo que o Senhor reserva para nós, igreja. São estas questões que fazem com que nós ficamos completamente cegos. São essas questões que fazem, quando estamos aqui, jubilamos, cantamos, gritamos, adoramos. Parece fácil ser cristão, parece simples declarar o Senhor em nós, parece muito fácil porque as pessoas estão aí ao seu lado. Estamos do lado de um cara ali que está ali levantando os braços, aleluia, glória a Deus. Aí você vê o louvor, aí o louvor fala com você, aí uma simples palavra mexe com você, e do lado a pessoa está ali, está na mesma situação, o ambiente está propício a isso, e nós flutuamos na presença. Nós conseguimos chegar àquele lugar assim, que parece que só está nós e o Senhor. Mas quando saímos dessa atmosfera, tornamos a nos sujar novamente com esse pecado. Às vezes essa é a nossa postura. Tornamos a voltar a ser quem nós éramos. Eu nunca esqueço de uma frase que outro dia Jacira disse, que quando o Senhor vem e faz uma obra em nossa vida, Ele faz uma obra completa. Ele não vai vir aqui e acertar apenas algumas áreas da sua vida. Ele vai fazer a obra por completo, desde que nós venhamos querer. Eu falo isso porque nós estamos vivendo um tempo, nós estamos passando por uma geração que tem tantas pessoas aí fora, sedentas, escravizadas, precisando que nós venhamos nos mostrar como cristãos, que nós venhamos nos justificar, que nós venhamos nos colocar do nosso lugar e venhamos proclamar esse evangelho não só com palavras, mas também com as nossas ações, mas também com as nossas atitudes. Nós esquecemos do que o Senhor fez, do que o Senhor remiu nossos pecados, de quando Ele nos perdoou, de quando Ele nos tirou daquele mundo terrível de servidão que nós vivíamos, e hoje estamos aqui num lugar que nós possamos ser livres para adorar o Senhor e sentir a presença do Senhor real em nossa vida. Nós acabamos esquecendo e acabamos nos tornando o velho homem. Acabamos nos perdendo nesse meio caminho. Quero que você abra a Bíblia em João, capítulo 21. João 21, a partir do primeiro versículo. E depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. E estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã, de Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe então Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe então os outros que acompanhavam: também vamos contigo. Então saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? E responderam-lhe: não. Então lhes disse:
lance a rede à direita do barco, e então achareis. Assim imediatamente o fizeram, e já não podiam mais puxar a rede, porque tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se imediatamente ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam tão distantes assim da terra, senão 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali brasas em cima de peixes que havia também pão. E disse-lhe Jesus: trazei aqui algum dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e o arrastou a rede até a praia, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, que não se rompeu a rede. Disse-lhe então Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos nesse momento ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo que o peixe. E já era esta a terceira vez que o Senhor se manifestava aos discípulos, depois da ressurreição dentre os mortos. Deus tem falado muito, demais comigo nesses últimos dias com essa passagem. E eu, lendo essa passagem, começo a pensar comigo. Eu volto um pouquinho atrás, antes de Jesus ser entregue. O Senhor já sofria com eles. Estava lendo hoje quando o Senhor estava indo ao encontro de Lázaro. Quando ele soube da notícia de Lázaro, ele levou 2 dias para voltar até a cidade. Os discípulos não queriam que Jesus voltasse lá naquele lugar. Veja só, se você ler essa passagem, você vai entender que a partir daquele momento, quando Jesus voltou e ressuscitou Lázaro, foi exatamente a partir daquele momento que os sacerdotes começaram então a tramar a morte de Jesus. Espiritualmente, os discípulos não queriam que Jesus fosse até lá. Eles não queriam que Jesus voltasse até aquele lugar, porque o Senhor saiu corrido de lá. E o Senhor voltou. E a partir daquele momento começou a ser tramada a morte de Jesus. E foram dias terríveis. O Senhor contava com os seus amigos quando ele fosse orar e os seus amigos dormiam. O Senhor contava com a fidelidade de alguns deles e infelizmente o traíram. Um deles o entregou Jesus, várias e várias decepções. Mas durante todo esse tempo, o Senhor ensinava, o Senhor pregava, o Senhor o discipulava, o Senhor o instruía, o Senhor mostrava, eles viam as maravilhas que o Senhor fez. Tanto é que uma das maiores multidões reunidas foi quando Jesus voltou, depois que ele curou Lázaro, que ele estava lá com Lázaro, estava Maria e Madalena, estava uma multidão naquele lugar, e a multidão foram lá, não só para ver Jesus, mas para ver Lázaro também. E o Senhor passou esses dias fazendo todos esses milagres, e os discípulos vendo com os seus olhos o que o Senhor fizera, ensinando, falando: eu vou, porque o filho deve ser entregue. E do capítulo 12 até o capítulo 18, se você ler em João, você vê Jesus sempre falando as palavras, dizendo: aquele que vê a mim, também vê ao Pai. Aquele que ama a mim, também ama o Pai. Ele só ensinando, ele falando. E lá, se eu não me engano, no 18, o Senhor faz uma oração, intercede por cada um de nós. E ele passando esses momentos com os discípulos. E de repente o Senhor partiu. De repente Jesus partiu, foi embora. Eu fico imaginando a cabeça desses homens. Eles devem ter ficado perdidos, sem a referência deles naquele lugar. Eles devem terem ficado perdidos sem Jesus.
ficaram sem saber o que fazer. A Bíblia fala em vários acontecimentos depois que Jesus foi, que eles se encontravam de portas trancadas, de medo de serem apanhados por causa do Evangelho. E o Senhor antes já tinha advertido eles: aquele que der a sua vida para mim, esse encontrará a vida, e aquele que em vida fazer isso terá a vida eterna. E o Senhor só profetizando isso na vida deles, e eles atemorizados se encontravam em portas fechadas. Em um desses encontros, Pedro, em nenhum momento Pedro ficou assim como o líder, aquele o qual conduziria todos, mas de alguma forma eles olhavam para Pedro e viam Pedro como referência. Tanto é que acabamos de ler que Pedro toma uma decisão na vida dele, além daquela decisão que ele escolheu em negar Jesus por 3 vezes, ele já havia cometido uma série de erros. Ele já estava decepcionado com ele mesmo, havia cometido erros e pecados e mais pecados. Num desses encontros, Pedro toma a decisão, imagino eu, abandonou tudo. Sabe de uma coisa? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. Vou voltar a pescar. Quando Jesus encontrou a Pedro, ele profetizou sobre a vida de Pedro: Pedro, você não mais será pescador de peixe, mas você vai ser pescador de almas. O Senhor já havia lançado isso sobre a vida de Pedro. Tudo isso se passou, todos aqueles momentos que eles passaram com Jesus. Pedro toma a decisão de voltar à sua velha vida, voltar a ser pescador. E ele volta. Toma cuidado com o seu testemunho. Talvez você não esteja diretamente dirigindo pessoas, mas indiretamente sendo referência para elas. Quando Pedro toma essa decisão, a Bíblia diz que alguns dos outros discípulos decidiram ir atrás de Pedro e voltaram. Passaram a noite inteira pescando. Sabe o que aconteceu? Não pegaram nada. Passaram a madrugada em cima de um barco pescando e nada pegaram. De repente, ao amanhecer, bem cedinho, lá na margem do rio, eles avistam um homem. E esse homem faz aquela pergunta clássica quando alguém está lá no canto pescando: e aí? Pegaram alguma coisa? Sabe, os homens aí que gostam de pescar, sabe quando você está lá pescando e chega aquele cara do lado e te cutuca, eu te pergunto: e aí? Conseguiu pegar alguma coisa aí, Márcia? E Jesus fez mais ou menos isso. E aí, vocês pegaram alguma coisa? Nada. Estamos a madrugada toda aqui, nada pegamos. Aí aquele homem diz assim: então faz o seguinte, jogue do outro lado, jogue do lado direito do seu barco, joga a rede. Aí eu vejo um fato diferente da primeira vez que aconteceu isso. Pedro, quando o Senhor tinha mandado ele fazer isso, Pedro olhou para o Senhor e disse assim: Senhor, sobre as tuas palavras nós lançaremos a rede. Sabe por que Pedro disse isso? Porque naquele momento Pedro sabia que quem dava aquela palavra era o Senhor. Mas nessa situação em si, os discípulos não reconheceram que era Jesus. Eles não tinham conhecimento, ciência, que aquele homem que havia dado a eles a voz de jogarem a rede e outro lado era Jesus. Então, Pedro, os discípulos, eles resolvem fazer aquilo que aquele homem havia dito. Jogaram a rede. Quando eles jogaram a rede, aquela rede afunda. Ela vai afundando dentro da água. E quando eles, como pescadores experientes, sabem o momento exato de puxar, ao puxar eles perceberam algo diferente do que havia acontecido em toda aquela madrugada. A rede ficou pesada. A Bíblia fala de 153 grandes peixes. Quando a rede fica pesada, a Bíblia diz que o discípulo a quem
o Senhor amava imediatamente. Tenta imaginar, querido, ele puxando aquela rede quando pesa. Ele reconhece que é Jesus imediatamente. Ele sabe que é o Senhor. Imediatamente ele reconhece Jesus, porque ele já havia passado por uma experiência semelhante. Pela voz de comando, ele reconheceu o seu mestre. Essa foi a reação do discípulo a quem o Senhor amava, como a Bíblia se refere. Mas aí, não estava só ele, estava Pedro também. Quando Pedro ouve da boca de João que o reconhece, é o Senhor, a Bíblia diz que Pedro cingiu-se, se vestiu novamente, porque ele estava lá pescando apenas com aquelas vestes praticamente transparentes. Ele cingiu-se e se jogou na água. Foi ao encontro do Senhor. Ele foi nadando. Eu fico imaginando Pedro desesperadamente nadando até chegar à margem daquele rio e encontrar o seu Senhor. Sabe o que me chama mais atenção? É o tamanho da bondade, é o tamanho da misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Porque os caras ficaram durante anos aprendendo, sendo discipulado, rejeitando, fizeram um monte de coisa errada. O Senhor havia instruído até no que eles deveriam fazer após a sua ida, e simplesmente eles voltam a fazer o que eles faziam. E ainda assim o Senhor se mostra, novamente vai ao encontro deles, e dá uma ordem, dá uma palavra, e eles o reconhecem. E o que me chama a atenção é que quando eles retornam, quando eles chegam à margem, eles não se deparam apenas com o Senhor naquele lugar. Quando eles chegam lá, se não bastasse o Senhor ainda perdoar por eles terem voltado, esquecerem aquilo que eles eram chamados para ser feitos, se não bastasse isso, o Senhor ainda espera eles com brasa, pão e peixe. Jesus sabia que eles estavam a madrugada toda pescando, eles deviam estar com fome, e o Senhor ainda carinhosamente, cuidadosamente espera eles de uma forma, de um amor paterno, irreconhecível, incomum, que é o amor do Senhor, e espera eles com brasa, com pão e com peixe, e dá a eles de comer. E o Senhor ainda diz: pega algum desses peixes que vocês pescaram e coloca aqui, para que nós venhamos nos alimentar. Vamos parar um pouco agora aqui, querido, antes de a gente continuar na história. Vamos começar a olhar para dentro de nós. Quantas vezes dobramos os nossos joelhos e o Senhor rasgou o nosso coração? Quantas vezes você foi para o seu quarto de intimidade com o Senhor e o Senhor falou profundamente ao seu coração? O Senhor fez com que o céu se abrisse naquele lugar onde você estava. Você viu coisas, você entendeu coisas que jamais havia entendido. Você sentiu coisas que jamais havia sentido, e foi maravilhoso. Você quis continuar naquele lugar. Naquela hora você desprezava o pecado. Nessa hora nós desprezamos tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que é de ruim. Nós queremos voar com o Senhor nessa hora. E você repetiu isso por uma, por duas, por três, quatro, não sei quantas vezes. Mas durante essa caminhada, o seu prazer por aquele quarto separado começou a não mais ser o mesmo. Outras coisas passaram a atrair mais a sua atenção. Sabe, quando eu fico pensando assim, quando nós falamos que Deus é santo, não é como se nós falássemos assim: o Senhor
Quando nós falamos que Deus é santo, nós não estamos dizendo apenas o Senhor Ele é digno, o Senhor Ele é reto, o Senhor é soberano, o Senhor é perfeito. Nós não estamos simplesmente falando essas coisas. A santidade do Senhor vai muito mais além, é incomparável, é incompreendível. Nós sabemos que a palavra santo significa separado. Deus santo não é apenas a retidão. E quando somos atraídos, quando atraímos, nós vamos para esse lugar de intimidade com o Senhor. Por isso desprezamos essas coisas. O que acontece? Por que vira o culto de oração? Porque deixar de fazer outras coisas para estar diretamente envolvido no reino já não é mais tão prazeroso como outrora. Às vezes Deus já deu aí para você a direção, já falou profundamente, você sabe exatamente o que o Senhor tem falado para você, mas você se esqueceu disso. E isso muitas vezes não significa o fato de deixarmos de participar desses movimentos na igreja. Às vezes estamos sim assíduos na oração, estamos sim assíduos ao culto, estamos sim assíduos em diversas outras atividades que os grupos religiosos, as congregações, denominações, os movimentos cristãos proporcionam para nós. Às vezes estamos sim envolvidos com tudo isso, mas estamos vazios, estamos sem prazer, estamos a ponto de parar com isso, estamos a ponto de desistir. Eu ouvi uma frase num um homem dizendo assim, que não são as coisas dessa terra que me cansam, não são as coisas aqui dessa terra que me fazem eu cansar. São as coisas, ou melhor, são as coisas dessa terra que me fazem cansar. Não são as coisas do céu é que me fazem sentir a fadiga, o cansaço. Não são as coisas espiritualmente alcançadas no nosso ato de intimidade com o Senhor que necessariamente nos cansa, nos traz a fadiga corporal, espiritual. Não são essas coisas, pelo contrário, são as coisas dessa terra é que nos cansam. Nos cansa ir ao banco, nos cansa ir ao advogado, nos cansa ter que ir ao trabalho, nos cansa fazer as nossas atividades extras. Queridos, são essas coisas que nos cansam, não são as coisas do céu. Como está o nosso envolvimento com o Senhor verdadeiro? Não aquele relacionamento de superficialidade. Aqui, hoje, agora, nesse exato momento, todos nós temos caras de crente. Nesse exato momento agora, não há como olhar para alguém de vocês e dizer assim, coitado, ele está perdido. Não. Aqui a gente olha vocês, aqui de cima, se vocês olharem ao seu redor, vocês vão ver rostinhos assim, com bons semblantes. Mas muitas vezes esse rostinho está todo arrebentado aí dentro. Muitas vezes esse rostinho está aí, ó, há tanto tempo sem se envolver completamente a presença do Senhor. E você está preso às regras. Você às vezes está preso às informações e distante das revelações do Senhor. Você não consegue fazer nada de diferente. A nossa vida já começa a ficar pacata. Vi
a igreja já é difícil. Fazer uma visita, falar de Jesus para uma pessoa, ele não quer saber de nada, nem se interessa mais por isso. E você volta a ser quem é, volta a pescar. Mas a novidade é que o Senhor sabe. Por isso nosso Deus é incomum. Por isso nosso Deus é diferente. Não só por isso, lógico, mas por conta disso também o Senhor nos surpreende. Porque mesmo assim, Ele chama você, e Ele não quer só te chamar para te dar um puxão de orelha. Antes de Ele lançar uma palavra de ânimo, segue adiante, se levanta, se lembra daquilo que eu profetizei na sua vida, seja isso que eu estou liberando sobre a sua vida. Antes de Ele falar isso e puxar a sua orelha, Ele sabe que você está cansado, Ele sabe que você está machucado, dolorido. Ele primeiro te dá de comer, Ele primeiro cuida de você, da sua saúde espiritual. Mas você precisa ter duas reações que foram a que esses discípulos tiveram. De João, que o reconhece, e de Pedro, que não se importa. Aquele jeito todo atrapalhado dele, se lança na água e sai correndo ao encontro de Jesus. Quando eu olho para Pedro, eu gosto de pensar, quando o Senhor falou para Pedro, ou melhor, quando Pedro disse: o Senhor, eu dou a minha vida por você. E o Senhor, Pedro, antes de o galo cantar, por 3 vezes, por 3 vezes, Pedro, você vai me rejeitar. Por 3 vezes você vai me dizer que não me conhece. Eu fico pensando, Pedro, passando por momentos com essa palavra que Jesus deu à sua cabeça. Pedro fica pensando nisso. Eu gosto de pensar que quando Jesus e os discípulos, eles estavam lá no jardim, quando os soldados estavam vindo buscar Jesus, eu gosto de pensar que nessa hora eu fico imaginando, esse é um pensamento meu, querido, eu fico imaginando, Pedro devia estar com aquela palavra do Senhor entalado em sua garganta, e quando os guardas vieram para buscar, mais ou menos, Pedro, eu vou mostrar para Jesus que eu dou a minha vida mesmo por Ele, eu tô disposto a fazer isso. Aí Pedro, daquele jeito truculento, atrapalhado, ele sai, puxa da sua bainha a espada e corta fora a orelha do Malco, soldado. Corta fora. Eu fico imaginando Pedro fazendo isso para demonstrar ao Senhor, para fazer com que o Senhor acreditasse que ele não o negaria, que ele sim, de fato, faria qualquer coisa. E o Senhor novamente o repreende, Pedro. É necessário que o Filho do Homem seja entregue. É necessário que eu beba do cálice que o meu Pai serviu. E fico vendo Pedro apenas com práticas, nesse momento, querendo provar. Então não fica olhando aí, porque você está cheio de coisa, está tarefado, que isso te faz ser um cara correto, um cara que vive isso. Não fica aí pensando porque você está cheio de ocupações, com a sua agenda completamente dividida entre o reino congregacional e as coisas terrenas. Não deixa isso te enganar, querido. Não comete esse erro. Por muitos anos eu cometi esse erro. Por diversas vezes eu me peguei cometendo esse erro. Não fica aí pensando, não é porque eu estou aqui em cima, às vezes estou com um violãozinho, estou cantando,
e a canção mexe comigo e eu acabo chorando, não é por isso que eu vou merecer algo diferente, porque isso vai me levar para o céu. Não, não é isso. É o meu caminhar. É isso que vai fazer a minha diferença. É o meu andar. É o que o meu caminhar, é o que o meu andar vai impactar. Você já parou para pensar que quando o Senhor chama você para ir para o céu, para alguns Ele a chama de reis? O Senhor diz que Ele vai reinar sobre os reis. Lá no céu, alguns de vocês vão ser reis, o Senhor vai reinar. Alguns simplesmente vão. Simplesmente só vão. Isso com certeza vai ser medido por aquilo que você faz no reino. Aqui nessa terra não compete a sua salvação, mas compete aquilo que você vai ser. Se lembra da última vez que o Senhor falou com você e te deu uma ordem? Por mais simples que você seja, não importa. Isso não significa que você não tenha algo completamente lindo da parte de Deus para ser realizado na sua vida. E não é porque você é todo certinho, todo perfeito, que o Senhor não tenha que mudar coisas aí. O Senhor chama essa igreja. Se você está aqui nessa noite, eu sei que tem pessoas que vieram aqui no final para prestigiar o momento da pastora Angelita. Não cometa o erro de pensar que você está aqui só por causa disso. Eu sei que tem pessoas que congregam aqui, estão aqui. Não cometa o erro de pensar que você só está aqui nessa noite porque congrega nessa igreja. Não cometa o erro de pensar que você que foi convidado, que está aqui nessa noite, por acaso. Não cometa esse erro. O Senhor separou você especificamente nessa noite, te chamou para levantar você do lugar onde você está. Mas Senhor, eu estou fazendo aqui, eu estou cheio de coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Então o Senhor quer fazer com que você repense da maneira como você está fazendo. Alguma coisa o Senhor está te chamando. Não é coincidência você estar aqui. Não é. Não é obra do acaso. Não é. O Senhor nos chama essa noite a desprezar todas essas imundícias, a voltar ao nosso lugar, a voltar ao lugar que Ele preparou para você, mesmo aqui nessa terra, por mais que seja por um breve tempo que venhamos passar aqui, porque o que é a eternidade próximos a 90, 100 anos vivido aqui, não é nada. Não é nada. É bem pequeno. Que o Senhor possa restaurar nessa noite, com a nossa intenção do nosso coração, esse altar de intimidade, esse desprezo pelo pecado. Não fique mais justificando porque você é humano. Sou humano, por isso eu peco. Não acredite nisso. Você peca, nós pecamos porque decidimos, escolhemos, preferimos o pecado. Se você deixou de lado aquilo que o Senhor designou, você não deixou simplesmente só porque estava cansado. Foi porque você escolheu deixar. Assim como nessa noite você pode novamente refazer a sua escolha e retornar para o caminho, para o lugar santo, para o plano original e inicial de Deus para a nossa vida.
Até quando vamos ficar vindo e nos enganando? Senhor, fala comigo, e choramos e voltamos para a realidade e as coisas tornam a ser simples como eram. Até quando estamos dispostos a viver dessa maneira? Até quando essa geração vai se separar dessa imundícia, desse mundo, desse tempo que vivemos, e vamos tomar o nosso lugar de cristão, de canal do Senhor, e cumprimos o evangelho do reino, de comunhão uns com os outros, que uma placa de igreja não venha nos dividir, que o endereço não venha nos diferenciar, que venhamos ser iguais. Queremos a mesma coisa. O Senhor fala conosco nessa noite, Pai, nesse sentido. Ministra na tua igreja, ministra em nós nesse sentido, Senhor. Ministra em nós nesse sentido, Deus. Que nós venhamos ocupar, Senhor, nós venhamos ocupar o lugar, Senhor, que inicialmente o Senhor planejou para nós, Pai. Oh, Jesus. Quero pedir para a igreja ficar em pé nessa hora. Nós não vamos sair desse lugar sem que nós venhamos reconstruir a natureza da nossa intimidade novamente com o Senhor. Se você está aí parado, faz tanto tempo que você não consegue mais sentir essa presença, essa essência de Deus, voltar para aquele lugar que você sente tanta saudade. Você que tem saudade, eu quero te convidar para vir até aqui à frente. Essa hora você vai ser convidado, que você possa vir até aqui à frente e nós possamos sentir a presença de Deus. Não tenha vergonha, querido. É hora de nós restaurarmos o nosso altar com Deus. É hora de nós restaurarmos a nossa intimidade com Deus.